Seja muito bem-vindo ao mundo dos devs, meu nome é Mikael Mota e nesse vídeo eu quero falar especificamente com você que está entrando agora na área de tecnologia, está pensando em virar um programador, uma programadora, mas especialmente com você que está talvez migrando de área e que está aí talvez se sentindo velho ou velha para entrar nesse mundo de desenvolvimento de software e de computação. Então, para você que é novinho, tá na minha idade aí, tá sei lá, na adolescência, no começo da juventude, vai servir também, mas essa mensagem é especial para você que tá migrando de carreira, que sei lá, já passou dos 30 talvez. Bom, eu sou mais novo, eu tenho 24 anos hoje, mas acredito que essas mensagens vão servir porque, bom, eu tenho umas histórias para contar. Então, sem ladainha, roda a vinheta, vamos pro vídeo e assiste até o final que vai valer a pena. Então antes de eu começar esse vídeo, rapaz, deixe seu like aí. Olha só, hoje eu tenho um paisagem diferente, botei uma luz ali, botei uma luz aqui, dei uma sumida, mas tô de volta, então deixe seu like, se inscreva no canal, porque se você quer mais conteúdo como eu vou trazer hoje aqui, você precisa me mostrar que você tá gostando, que você vai continuar me assistindo, beleza? Então, sem ladainha, vamos lá. O que aconteceu essa semana? Eu dei uma sumida aqui do YouTube e tô mais lá no Instagram. E eu abri uma caixinha de perguntas. Na verdade, o Instagram hoje, com certeza, é a rede social que eu tô mais ativo. Então fica a dica, se você quer interagir comigo, quer ver um pouco do meu dia a dia, quer mandar uma pergunta e talvez eu responder na hora lá, vá no Instagram, me segue, @devmikelomota, que é muito provável que a gente consiga interagir melhor por lá, tá? Até tentei fazer uns stories por aqui, mas não rolou. De qualquer maneira, eu abri essa caixinha de perguntas lá e no meio de várias perguntas me apareceu essa daqui, ó. O cara falou assim: qual seria a maior barreira para uma pessoa com mais de 30 anos começar na programação? Aí eu até respondi ele. Só que depois dessa veio muito mais perguntas. Aí eu comecei a olhar o direct e tinha muito mais mensagens. Gente falando: Mikael, tenho 28 anos, tenho 30 anos, 32, 40, 50. Tô migrando de carreira. Todo mundo falando esse tipo de coisa, que tá pensando em vir e querendo segredo. Então esse vídeo aqui é para compilar isso, compilar a minha posição, o meu ponto de vista sobre você que está entrando agora e que já passou dessa idade. Mas você que não passou dessa idade ainda, vai servir porque é um negócio que vai servir para qualquer pessoa entrando na área mesmo, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, eu, Mikael, tenho 24 anos, tenho de experiência no mercado desde 2014. Tecnicamente, sempre aqui nessa área de software, né? Mas vi toda a parte do processo de uma empresa, desde especificação com o cliente, lançamento do MVP, deploy, construção, design, toda a parte de software eu sei como funciona e eu conheço os perfis que trabalham nessas áreas. Isso é muito importante porque você que está entrando agora no mercado, você precisa entender onde você está entrando, tem que entender qual o contexto e qual que é o mundo, quem são as pessoas, quem são os perfis. Mas de maneira geral tem uma coisa de cara que eu posso falar para você, é o seguinte: não importa qual a área ali, eu vou chamar de setor, né, que você vai entrar, se você vai vir para a área de designer, se você vai vir para a área de front-end, back-end, segurança, DevOps, qualquer pinóia que você resolver vir na área de tecnologia, você vai encontrar, muito provavelmente, pessoas bem mais novas do que você, porque infelizmente, ou felizmente, a gente que começou novo, a gente está aprendendo que o mercado quer, a gente está trabalhando, está assumindo essas oportunidades. Então você que está migrando de carreira e você que está começando agora, né, já depois dessa idade, é o seguinte: você vai ter que lidar com gente mais nova do que você. Tem duas coisas. Primeiro, você, como ser humano, como ser humana, ou ser humaninho, como dizia aquele cara que eu esqueci, que é muito engraçado, inclusive. Você, como ser humaninho, se você está migrando de carreira, provavelmente uma experiência já longa na sua carreira, na sua área, e você já construiu um monte de hábito e já se apegou a um monte de coisa que pode ser prejudicial para você. Pode ser também muito positivo, mas a reflexão que eu quero trazer para você é o seguinte: olhe, faça uma autoanálise. O que você sabe, o que você é, o que é que pode te ajudar e o que é que pode te atrapalhar. E aí eu trouxe uma lista pro cara, eu falei assim para ele, ó: veja bem, hábitos ruins, você precisa olhar. O apego às relações, pessoas e coisas que você tem, pessoas que estão na sua vida e coisas que você tem. Essas relações, se você for muito apegado, às vezes isso pode te atrapalhar, né? Relações que não te agregam nada. Outra, visão de mundo quadrada, né? Uma visão de mundo onde tudo tá ali naquele, sabe? Tem que ser certinho, tem que ser do jeito que você quer. Essa visão, se você tiver essa visão,
você tem que se tocar que não é assim mais, que agora as coisas mudam muito mais rápido, que agora as pessoas estão muito mais exigentes, que agora as tecnologias estão saindo e que uma tecnologia que você aprende hoje morre amanhã e você tem que estar confortável com isso, você tem que se habituar a aprender o dia todo, o tempo todo lendo, o tempo todo estudando, então você tem que entender isso. Isso aqui são coisas que podem ser uma barreira para você. Essa foi a pergunta dele. Qual a maior barreira? E eu trouxe a maior barreira é você mesmo. A maior barreira é você mesmo, eu tô trazendo aqui esses pontos. Um outro ponto que eu posso trazer para você. Geralmente, a galera que já construiu uma experiência na vida, e eu tô falando aqui novamente, por experiência própria em lidar com pessoas mais velhas na área de tecnologia. Na minha experiência, as pessoas mais velhas que trabalharam comigo, a maioria delas, ainda bem, foram muito bons membros da equipe ou muito bons líderes, pessoas que eu estavam me espelhando. E eu, Mikael, particularmente, a maioria dos meus amigos, as pessoas com quem eu me inspiro, as pessoas que eu olho, na maioria das vezes são pessoas mais velhas do que eu. Olhando pra trás, desde o começo, eu não andava com gente da minha idade. Não andava. Porque eu não via valor, né? Tipo, tá todo mundo ali nessa mesma idade, na mesma mentalidade, na mesma coisa. Eu não via valor. Então eu só procurava andar com gente mais velha do que eu e que gente que já tava fazendo ou que já passou pela fase que eu queria passar, para que eu pudesse aprender. E aí eu dei sorte de encontrar essas pessoas. Agora veja o outro lado da moeda. Você pode ser uma pessoa que, pelo fato de ter essa experiência, cria uma arrogância ou cria uma prepotência de achar, não, que eu sei de tudo. Ou que não é você, um menino mijão que nasceu ontem, vai me ensinar A ou B. Quando na verdade é esse menino mijão que vai te colocar no bolso. Porque esse menino mijão começou com a mente fresca e já aprendeu tudo que você tá querendo aprender agora. Então o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: se você tá migrando de carreira ou começando agora, abra a mente que as pessoas mais novas, sim, vão ser mais rápidas, vão ser mais velozes e vão ter um monte de vantagem contra você. Mas, muitos pontos para considerar. Primeiro, o mercado tá aí gigantesco com dependência de profissional, então vai ter espaço para você. 2, uma coisa é eu ter mente fresca aqui, ter toda essa habilidade, outra coisa é ter a maturidade que você tem. Então, o mercado tem demanda para profissionais dos dois tipos. E a sua experiência de vida tem que ser um fator que te coloque numa posição de maturidade. Pô, beleza. O Karnal falou um dia, não sei também citando outra pessoa, mas assim, na escola é bom que tenha pelo menos um adulto e que esse adulto seja o professor. Na empresa a mesma coisa, tenha pelo menos um adulto e esse adulto seja o líder. E aí, se a gente tá falando de empresa de TI, onde a maioria é da minha idade, a gente tá começando agora, todo mundo ali na flor da pele, aprendendo a se relacionar, empresas hoje se aproveitam de profissionais mais experientes em termos de vida para balancear o time. Então, tem espaço para você, certo? A resposta final que eu dei para ele é o seguinte: olha, a maior barreira para quem já tá nessa idade e tá entrando na área de tecnologia agora é a própria pessoa. Mas, se você tiver a mentalidade que te permita crescer, te permita comunicar, te permita ser humilde para entender que a pessoa mais nova vai realmente poder ser mais capaz que você em certos momentos, mas que você também vai com certeza ser mais capaz que ela em certos aspectos, em certos momentos. Se você tiver essa humildade aí para lidar com isso, tem espaço com você e você vai crescer. E aí a segunda parte desse vídeo, na verdade a segunda, talvez de terceira, não sei quantas partes vai ter, eu só resolvi abrir aqui, gravar e começar a falar, então me desculpe, não sei como é que vai ser esse vídeo, mas o que eu quero falar agora é de uma experiência que eu tive recentemente aqui no Canadá. No time que eu entrei agora recentemente, a gente fez um processo seletivo e ainda estamos em processo seletivo, onde eu tive a oportunidade de fazer a entrevista da galera, né? Então foram acho que uns 9 candidatos que eu passei por entrevistar tecnicamente e fazer o que eles chamam de screening, né? Screening é aquele primeiro contato onde você só chega lá, bate um papo, pergunta alguma coisa da vida do cara e também analisar o currículo. A mensagem que eu quero trazer para você veio dessa experiência aqui que eu trouxe desse cara. Esse cara, na verdade, veja bem, tá até num contexto diferente do que eu tô imaginando que vocês estão assistindo esse vídeo até agora tenham. É um cara que já tinha bem experiência. Vocês estão ou estão migrando de carreira ou estão começando agora, eu suponho. De qualquer maneira, esse cara que a gente entrevistou, o cara lá de Londres, ele, maluco, quando eu tava nascendo em 1997, ele tava fazendo mestrado em ciência da computação. Eu olhei o currículo daquele cara e eu falei, a gente precisa de um cara desse na equipe. Eu vou aprender muito com um cidadão desse. Vou aprender. Você é louco? Imagina ter um cara que tem a minha vida de experiência profissional. Imagina o que é que esse cara não sabe. Eu me encantei muito, eu queria muito aquele cara no time. Mas o que aconteceu? A gente chegou na entrevista e aí tava eu e outro colega, talvez eu até trago o colega para fazer um vídeo aqui em breve, né, com vocês, ou talvez até o gerente, não sei, vamos ver no que vai dar. Comenta aí se você quer ver um vídeo, pode ser até todo em inglês, eu coloco a legenda aí, comenta aí, se você gostar, comenta isso e eu vou propor a eles lá. Se tiver muitos comentários, eu vou mandar para eles lá e aí tentar convencer eles a vir fazer um vídeo comigo, tá? Mas enfim, aí o que aconteceu? A gente foi pra essa entrevista, o cara realmente
super qualificado, mestrado e várias experiências profissionais, um monte de linguagem diferente. O cara viu um monte de linguagem nascer e morrer. Claramente capaz. Capaz de produzir e trabalhar. Mas veja, o cara simplesmente, na entrevista, teve uma atitude completamente antiprofissional. O cara chegou na entrevista, não ouviu a gente. Eu acho que ele olhou pra mim, olhou pra o colega, que também é mais novo, né? Pô, esse moleque nasceram ontem, né? Vou botar no bolso. Acho que ele pensou assim. Aí o que aconteceu? O cara é mais velho do que eu, tem o dobro da minha idade, mas não tem nada a ver. Pra entrar no time tem que saber tecnologia ABC, tem que saber trabalhar com equipe, tem que saber esse padrão, tem esses requisitos. Não interessa se você tem mestrado e eu nem graduação ainda, né? Então, tanto faz. A gente aplicou o processo seletivo do mesmo modo. O cara simplesmente rejeitou. A gente pediu que ele abrisse a tela e que clonasse um projeto. Ele, que não vou clonar, que vou abrir aqui. Aí abriu o Code Sandbox, você deve conhecer essa ferramenta. Começou a escrever o projeto e tal. E o cara simplesmente tomou o controle das coisas. E aí, pergunta vai, pergunta vem. O cara todo direcionando da maneira dele. Veja bem, eu não sei se eu tá ficando claro, né? Talvez não, eu teria que explicar com mais detalhe, mas é complicado para não constranger o cara e nem falar muito sobre o processo, mas no resumo da ópera, a entrevista foi completamente direcionada para um sentido onde não deveria e o cara que estava sendo entrevistado agiu como ele se fosse o entrevistador e simplesmente a gente, como é que a gente vai contratar um cara desse para trabalhar com a gente? Sendo que o cara nem na entrevista conseguiu cooperar. Veja, cooperar e seguir. Principalmente num contexto de entrevista. Você tem que, você é um entrevistado. Não é você testando outra pessoa. Você pode até, obviamente, vai ter um momento de você fazer sua pergunta. Vai ter um momento de você mostrar e você querer avaliar. Eu faço isso, eu falo isso pra galera, faço pra galera lá no Clube dos Devs. Galera, quando você for pra entrevista, faça a pergunta. Se você sair da entrevista e não fazer a pergunta, papito, com certeza que a galera vai olhar pra você assim, ou o cara não tem interesse, ou o cara não sabe de zorra nenhuma, que não perguntou nada. Então faça a pergunta. E esse cara aí, ele devia aproveitar esse momento, esperar esse momento de tirar a pergunta pra mostrar, fazer o que ele queria fazer, que era colocar a gente no bolso. E se ele fizesse isso de uma maneira elegante, eu ia sair da entrevista maravilhado. Que cara da hora. Olha só, teve um momento que a gente precisou cooperar, que ele precisou seguir, ele seguiu, fez tudo como deveria, foi bem. E aí teve um momento onde ele tinha a abertura e ele foi lá e aproveitou essa abertura pra botar a gente no bolso e mostrar que realmente é capaz. Eu ia ficar feliz pra caramba. Mas isso não aconteceu. Pior ainda, a gente teve uma entrevista de código de algoritmo bem simples. O pessoal do Clube dos Devs vai ter em breve aí um preview disso. O pessoal do Nitro também vai ter isso. E, cara, o cara simplesmente não resolveu. É aquela coisa, nem sabia trabalhar em equipe, nem estava afiado de lógica. Então, por causa disso, a gente não trouxe um cara super capacitado, minha idade de experiência, a gente não trouxe pro time. Qual que é a mensagem que eu quero trazer para você? Procurar trabalhar esses 2 pontos. Capacitação técnica, obviamente. Nossa área é matemática. Não vem pra cá dizer que eu não sei não, a internet tá aí, você pode aprender. Então vai aprender, senta bunda na cadeira e aprende. 2, aprende a lidar com o ser humano, aprende a trabalhar em equipe, aprende a ouvir, aprende a liderar. E aprenda a saber qual que é o momento do quê. Porque um time não funciona com pessoas de todos os perfis. Então, eu mesmo, eu tenho esse perfil falador, empreendedor e tudo mais. Quando eu tô entrando no time agora, nesse mesmo time que eu toda hora tô pedindo feedback. Rapaz, é o seguinte, eu já identifiquei que fulano e tal tem um perfil parecido. Será que a gente não tá entrando em conflito? Você precisa de um time multidisciplinar, um time com pessoas com características diferentes. Alguém tem que falar, alguém tem que ouvir. Se todo mundo falar e ninguém se escutar, pra onde vai? Então, você como profissional, você tem que saber a hora de você falar e a hora de você ouvir. Você tem que saber qual é o seu perfil. Se você quer ser só o cara que escuta e que faz bem feito, joga duro. Se você quer ser só o cara que direciona, joga duro. Agora, quando você estiver numa posição onde já tem um cara ocupando aquele espaço ali, você tem que saber se você quer ficar no time e você precisa se adaptar. Se você não quer ficar, você tem que vazar, meu filho. Beleza? Mas no resumo da mensagem você que está migrando para a área de tecnologia, entenda que é um espaço de gente mais nova. Entre aspas, tá? É um espaço onde as pessoas mais novas estão lá. E você vai ter que lidar com gente com um monte de mentalidade diferente, geração XYZ, né? Não sei nem como é que fala, mas sim, vai ter essa geração aí, gente mais nova. E você vai encontrar menino mimado. Vai encontrar menino mimado. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Talvez você também, independente da idade, possa ser o menino mimado. O menino mijão. Então você tem que se olhar. Ou a menina mijona, né? Eu tenho que lembrar que as mulheres também estão assistindo meu vídeo. Inclusive, se você é mulher...
Um abraço e obrigado por estar assistindo. Seja muito bem-vindo ao mundo dos devs. Eu comecei a reparar que tem algumas mulheres, agora no Clube dos Devs, tem algumas mulheres comentando comigo no Instagram e eu estou muito feliz de ver mais mulheres na área, tá? Mas enfim, voltando pro ponto, essa é a mensagem que eu quero passar para você hoje. A maior barreira para você que está entrando na área um pouquinho mais velho ou migrando de carreira e já bem mais velho, a maior barreira é você mesmo, é a sua mentalidade, são seus hábitos, seus costumes. Então, destrua aquela coisa de você virar criança de novo. Virar criança de novo, começa a perguntar, começa a interagir, começa a aprender. Tem que lembrar que é tudo novo, quer aprender a conviver de novo, quer aprender tecnologia de novo. É a mentalidade de aprendizado, não adianta. E sabe o que é? Se você está pensando que vai ser uma área onde você vai aprender hoje e você vai levar para o resto da vida, parta mil. Como diz na Bahia, parta mil, não vem não que você vai chorar. Ou você vai chorar, ou você vai ficar infeliz. Você vai ficar em treta, vai entrar naquele projeto onde você defende com alma e dente, isso aqui tem que ser assim, 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 até morrer. Não existe isso. Não existe isso. É processo, mudança, crescimento contínuo. Tecnologia nasce hoje, amanhã nasce uma versão que quebra o código que você fez. E aí? Vai chorar? Ou você deixa aquele negócio lá, faz tudo para não mudar a versão, e aí você enche de vulnerabilidade, porque tudo que não atualiza, hacker descobre o que é e vai hackear você. Então, ou você enche seu projeto de vulnerabilidade e não atualiza, ou você se vira nos 30 para ler documentação, para pesquisar na internet, para aprender e atualizar o seu projeto e continuar seguindo, tá? Então entenda que esse é o cenário, sem mimimi, sem blá blá blá. E a última mensagem desse vídeo é coisa técnica que você precisa reforçar, principalmente se você está migrando de carreira. Se você está migrando de carreira e não quer ir para a faculdade, você vai pular algumas etapas gigantescas. Por exemplo, tem gente que é o self-taught, né? Ou as pessoas que aprendem a programar por conta própria. Eles pulam, na maioria das vezes, a fase absurdamente importante. Lógica, algoritmo, estrutura de dados. Quer dizer, aprende o básico de lógica. Sabe fazer um for, sabe fazer um if, um while, um switch case. Você sabe entender essas estruturas ali, sabe combinar. Mas não sabe o básico de algoritmos, lógica, estrutura de dados. Então, para você que está pulando essa etapa, eu digo o seguinte. Você pode ir para o mercado, conseguir emprego, conseguir trabalhar. Mas uma hora você vai sentir o peso de não aprender isso. Talvez um momento onde você esteja aplicando para uma vaga, onde você tem um processo seletivo um pouco mais duro, que peça isso. Ou talvez quando você perceber que você escreveu um código lixo, porque você não sabe usar uma estrutura de dados. Aí você vai gerar um monte de problema de performance, de desempenho. Opa, olha só, talvez... Quer dizer, talvez você nem perceba, né? Porque é aquela coisa, você não sabe o que você não sabe. Mas, para resolver esse problema, pensando nessa demanda, pensando também em como que funcionam os cursos hoje de tecnologia no programação, eu estou lançando um treinamento. Então, em breve, talvez ainda nesse mês, agora em junho, você vai ver, me acompanha pelo Instagram, me acompanha, se inscreve aí por embaixo por e-mail, que você vai ver um treinamento do Dev Michelo Mota para te ajudar nesse contexto de algoritmos, lógica, estrutura de dados e pensando principalmente nesse contexto internacional, onde você vai ser avaliado no nível de processos seletivos internacionais, tá? Mas isso aqui é só uma prévia. Para saber mais, vai lá no Instagram que eu vou falar muito mais sobre isso, tá? Tem umas pessoas que já sabem do que se trata, mas para você, vai lá que você vai ver direitinho, vai ver página, vai ver site, certo? Se você tiver interesse, obviamente, tá? Spoiler não, mensagem. Você precisa de um treinamento como esse? Não necessariamente. A internet tá aí para você aprender, né? Vá a fundo, não espera necessariamente. Mas para saber mais sobre esse treinamento específico, você vai ter que esperar um pouquinho ou ir lá no Instagram, beleza? No mais, seja muito bem-vindo ao mundo dos devs. Vocês que ficaram até o final aqui, obrigado por assistir até o final. Valorizo muito vocês. Gostou? Deu joinha. Comenta aí no vídeo. Eu tentei montar essa presepada aqui desse espaço. Me diga o que você já achou. Não sei como é que ficou o ambiente não, tá? E perdão o sumiço. Esses últimos meses foram bem intensos por aqui. Mas vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Seja muito bem-vindo ao mundo dos devs e te vejo no próximo vídeo.